Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é um projeto em VB, um projeto de milhagem, né? Toda essa playlist que a gente vai criar aqui, né, todos os vídeos pertencentes a essa playlist vão dar sequência ao nosso programa de milhagem em VB, tá? Então vocês vão se acostumar aqui que nós vamos construir o projeto dentro dessa playlist. Eu vou comentar aqui sobre a playlist de C Sharp, onde a gente fez o programa de milhagem, e é a playlist através da qual a gente vai também se basear para fazer os nossos desenvolvimentos. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente desenvolveu esse projeto no canal, ele em C Sharp, né? Claro que nós utilizamos o conceito de orientação a objeto, e esse projeto ele não trabalhava com banco de dados. Então, o que eu vou criar, o que eu vou seguir aqui, primeiro que ele não tinha o padrão de 3 camadas, né? Agora aqui, então, nós temos o padrão de 3 camadas. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu criei até mais um projeto aqui, e por que desse projeto, eu vou explicar tudo bonitinho, tá? Então é o seguinte, se você não é familiarizado com o VB, com orientação a objeto, melhor dizendo, não se preocupe, porque quando os conceitos se fizerem necessários, eu vou falando aqui e vou explanando para vocês o que está sendo feito. Tá? Eu gosto sempre de falar o seguinte, pessoal: orientação a objeto é orientação a objeto em qualquer linguagem. Você pode estar programando em VB, em C Sharp, em Java, em qualquer outra linguagem. Se ela é orientada a objeto, se você sabe orientação a objeto, você programa. Aprender a linguagem é o de menos. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Caso você não esteja familiarizado com os conceitos de orientação a objeto, nós temos no canal 2 playlists que abordam esse tema. Uma playlist é a playlist de VB.NET e outra playlist de C Sharp, orientação a objetos, tá? Vocês podem, inclusive, se vocês quiserem visitá-las, comparar e ver que o que eu estou dizendo é perfeitamente possível. Você utiliza a programação orientada a objeto, que é um paradigma de desenvolvimento, em qualquer uma das linguagens orientadas a objeto, certo? Então, nós vamos aqui passo a passo, vamos com calma, construindo a nossa aplicação. Se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, deixa o like aí, galera, para que a nossa viagem alcance mais pessoas aí e que o YouTube entenda que os nossos vídeos estão sendo vistos, né, estão sendo comentados, enfim. Eu já disse a vocês aqui que o nosso objetivo é compartilhar conhecimento, então nós estamos aqui para isso e é um prazer fazer isso aqui para vocês. Beleza? Bom, galera, o que eu fiz aqui? Eu criei um novo projeto, tá? Vou fazer um recorte aqui, ó. Então nós tínhamos aqui a nossa BLL, nós tínhamos aqui a DAO e nós tínhamos aqui também a nossa camada mais alta da aplicação, certo? E eu criei aqui um projeto chamado Entities, da mesma maneira que eu criei os outros, utilizando o botão direito, né, dando aqui um Add, New, Item, ok? Por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Por que eu estou falando sobre isso? Pessoal, porque é o seguinte, uma coisa que é muito comum a gente fazer, é muito comum de acontecer, tá? É quando nós definimos um modelo de desenvolvimento, igual que nós vamos utilizar o padrão de 3 camadas. Então, quando a gente define esse modelo de desenvolvimento, pode passar uma ideia equivocada pela nossa cabeça de que se eu estou construindo um projeto no modelo de 3 camadas, né, uma aplicação no modelo de 3 camadas, eu tenho que ter 3 projetos apenas. Não, não, isso não é verdade, tá? Você pode ter quantos projetos forem necessários a título de organização
dentro da sua solution. O importante é que você tenha como base que o desenvolvimento é no padrão 3 camadas. Então, as 3 camadas principais, que são DAO, BLL e a camada da aplicação, elas têm que estar presentes, né? E como nós fizemos com as respectivas dependências, beleza? Então, isso é importantíssimo a gente fazer. Ok, então temos que entender que a quantidade de projetos dentro de uma solution, ela não determina se eu estou utilizando um modelo de desenvolvimento ou não, tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu tenho certeza que aqui durante o vídeo vocês vão entender. Durante os vídeos, né? Durante a construção dessa aplicação, vocês vão entender o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, beleza? Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu criei um projeto Entities e eu vou criar uma pasta dentro desse projeto. Então, vamos lá. Add New Folder, tá? Eu não sei se tá claro aí, mas eu tô aqui, ó. Add New Folder. Quando eu fiz isso aqui, galera, olha só, eu tenho um new folder aqui que eu vou chamar de Entities, beleza? O que são as entities no caso? As entities são as classes que nós vamos ter para o nosso projeto, tá? É isso que nós chamamos de entities. Então, olha só, se nós formos aqui no nosso projeto de milhagem, que é onde nós estamos nos baseando, observem o seguinte, observem que nós temos aqui, coloquei ele para rodar aqui por engano, tá, pessoal? Deixa eu fazer um recorte aqui. Observe que nós temos aqui algumas classes dentro da pasta Entities, beleza? E nós temos também uma pasta Enums. Eu vou falar disso com mais detalhe na hora que a gente estiver construindo esta aplicação. Beleza, galera? Então, a primeira entidade que nós temos que criar aqui, tá? Aí, ó, deu até um erro aqui, beleza, não tem problema, porque ele está buscando o projeto principal, beleza. Então é o seguinte, a primeira entidade que nós temos que criar aqui seria a entidade pessoa, que é a que está aqui ele acabou rodando aqui. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Desculpa o engano aqui, tá? A primeira entidade que nós temos que ter aqui, ó, no nosso projeto, que é importante a gente ter no nosso projeto, é exatamente a entidade pessoa, beleza? O que tem nessa entidade pessoa? Então nós vamos olhar aqui agora. A gente tem uma classe, tá? Vamos vir aqui, ó, em pessoa. A gente tem uma classe com alguns atributos. Aí é o que eu disse, né? Se você tem dificuldade, se você não sabe, se você não conhece os conceitos de orientação a objeto, tem ali as playlists que eu vou deixar linkadas no fim do vídeo para você poder se aprofundar, tá? Mas o que é uma classe? A classe é a definição de um objeto. Se a gente vai trabalhar com o desenvolvimento orientado a objetos, é importante que a gente entenda que a nossa unidade básica de programação é um objeto. E o que define um objeto? O que define um objeto é uma classe. Beleza? Então a classe ela contém as propriedades e métodos que um objeto possui. Então aqui nós temos uma classe que aqui ela está como abstrata, beleza? Chamada pessoa. E o que consiste essa classe abstrata chamada pessoa? Exatamente os atributos de uma pessoa dentro do sistema. Olha só, as propriedades dessa pessoa. Ela tem um número identificador, que é o ID, nome, sobrenome, endereço, telefone, celular, tipo da pessoa, né, se ela é física ou se ela é jurídica, e quantidade de pontos, ok? Então nós vamos reproduzir isso aqui no VB. Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou então, dentro da nossa pastinha Entities, com o botão direito, eu vou então Add Class, ok?
Está aqui. Muito bem. Quando eu faço isso, ele já cria aqui para mim a janelinha para que eu possa nomear a minha classe. Beleza? Então aqui, ó, class.vb. Tá? Os arquivos de programação em VB são .vb. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar pessoa.vb, beleza? E vou dar um add. Olha só o que vai acontecer aqui para a gente, ó. Ele vai criar então uma classe, ó, public class pessoa, beleza? E aí então eu vou criar os atributos desta classe. Como que eu faço isso, tá? Então eu vou dar um enter aqui. E aí você que já conhece do VB sabe que isso aqui é então um bloco, né? É bem semelhante ao sub and sub que a gente já está acostumado lá no VB. Beleza. O que eu vou fazer aqui então, galera? Olha só, lá vocês viram que tinha um ID. Esse ID ele era necessário naquela aplicação porque nós não íamos trabalhar, nós não trabalhamos naquela aplicação com banco de dados, tá? Eu quero que vocês prestem atenção aqui que o que nós estamos fazendo até agora não tem, não é o desenvolvimento de uma tela, não é o desenvolvimento da funcionalidade em si. Nós estamos criando até agora, tudo que nós criamos foi nos bastidores da aplicação. O que o usuário vai ver está aqui, ó, nesse milhagem, o informes, mas nós ainda não mexemos com ele, nós ainda não falamos dele, beleza? Então, muito bem, eu tenho o ID, eu vou fazer uma breve comparação aqui, né? Deixa eu usar uma colinha aqui. Eu tenho um ID, eu tenho um nome, sobrenome e endereço. Vamos criar esses três aqui, nome, sobrenome e endereço. Lembrando que o ID não é necessário, que eu acabei de falar, porque nós vamos trabalhar aí com banco de dados. Então eu vou criar um atributo nome. O que eu vou fazer aqui? Ó? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou digitar property, ó, property, tab. Beleza. Olha só essa estrutura aqui, pessoal. Ele criou para gente uma estrutura. Então aqui, ó, vamos pensar o seguinte, galera. Esse corpo que ele criou aqui é o seguinte. O VB ele trabalha com o conceito de atributo, que é essa linha de cima aqui, e depois ele trabalha com a propriedade. Então a propriedade ela reflete o atributo. Olha aqui para você ver, ó. Vocês podem notar que esse atributo que está com esse nome aqui, ele está aqui no return e está aqui no return do get, né, melhor dizendo, e está aqui no set também, que é a definição dessa propriedade. Tá? O que acontece então? Observa que o atributo ele segue um padrão aqui, ó, que é o padrão camel case, ou seja, a primeira letra de uma palavra composta, né? Aqui, ó, nós temos três palavras aqui, ela é minúscula. Então esse atributo que eu vou chamar de nome, tá? Eu vou chamar ele de nome. Aí eu tenho um atributo, o atributo é do tipo string. Esse atributo é um atributo privado, ou seja, só essa classe tem acesso a ele, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou replicar o nome desse atributo aqui no meu return do get e no set. Olha só que legal. Só de clicar aqui ele já mudou para a gente. Ó. Então veja bem, agora eu tenho uma propriedade que se chama new property, aí já é um padrão Pascal case, e ele retorna o que? Ele retorna o atributo. Por quê? Essa propriedade acessa esse atributo privado. Ela retorna esse atributo e pode também permitir setar esse atributo. Tá? Então, muito bem. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, nome. Beleza? Vou colocar como nome aqui.
tá feito, olha, eu tenho o meu atributo, eu tenho a minha propriedade que acessa o meu atributo. Só que aqui ele está reclamando que o atributo tem o mesmo nome da propriedade, beleza? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Nome cliente, porque aí ele não vai reclamar mais, tá? Olha aqui, ó, já corrigiu, ok? Então, essa é a primeira propriedade da nossa classe, tá? Outra coisa, vamos então criar sobrenome e endereço, beleza? Então, novamente, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um Enter, porque a gente tem um bloco de propriedade aqui, ó, delimitado. Vou colocar aqui de novo property, beleza? Vou dar um desculpa, errei aqui. Vou dar um property aqui, ó. Property, certo? Tab. Aí, ó, dá um tab e ele já conclui. Então, vamos lá. Endereço, que é o meu atributo, ó. Então, como ele tem uma palavra só, vai ser minúsculo. Esse endereço também é do tipo string. E aqui eu vou fazer uma modificação que é endereço cliente. Beleza? Então, tá tudo certo. Tá. Para ganhar um pouquinho de tempo aqui, ó, nome, endereço, o que mais que nós temos? Vamos conferir aqui no nosso milhagem. Sobrenome, né, galera? Esqueci do sobrenome. Telefone, celular, tipo pessoa e pontos. Então, eu vou criar esses atributos todos aqui e assim que estiver criado, eu volto para a gente continuar. Beleza, pessoal, criei aqui todos os atributos que eram necessários, seguindo aquele padrão ali de criação. O detalhe apenas para esse item aqui, ó, que é o item, a propriedade pontos cliente, que é do tipo integer, do tipo inteiro, tá? Um detalhe interessante para mostrar para vocês aqui é o seguinte, olha só, quando eu coloco assim, ó, as int, tá? Olha só o que acontece aqui. O VB sugere os tipos de inteiro que você pode utilizar. Int 16, int 32, int 64. Obviamente, se você colocar, por exemplo, um int 16 aqui, ó, ele já vai até colocar aqui ele vai colocar aqui de forma apagadinha, né? Porque ele vai dizer que está obsoleto. Se você vier aqui na lâmpadazinha como sugestão, ele vai dar uma sugestão aqui que é para a gente trocar isso para inteiro, tá? Olha só. Então, o que eu posso, em vez de usar um int 16, eu posso usar um short, por exemplo, que tem a mesma especificação de tamanho, né, de limite de informação. Então, isso não é usado. Quando você cria um int em VB, você deve utilizar o integer, porque aí ele já abrange uma faixa maior de elementos, tá? Então, muito bem. Está aqui a nossa primeira classe chamada pessoa em VB. Eu não defini aqui que ela é abstrata, tá? Não defini que ela é abstrata ainda. Então, nessa aula aqui, a gente está mostrando aqui o que é uma classe, o que é propriedade e o que é atributo. O VB trabalha com esse conceito. Ele cria um atributo privado e, através da propriedade que é pública, você tem acesso ao atributo. Para quê? Para buscar este atributo através do return, do get, e para definir um valor através do set. Tá ok? Então, o get e o set são modificadores de acesso
das suas propriedades. O get significa pegar e o set significa definir. Bom, pessoal, então é o seguinte, no próximo vídeo eu já vou chegar com as demais classes prontas, seguindo isso aqui que a gente conversou, isso aqui que a gente definiu agora, tá? Para a gente ganhar um tempo. Então tem todas aquelas classes lá do projeto Milhagem que eu preciso criar aqui com vocês. Então para a gente ganhar um tempo, eu já mostrei aqui nesse vídeo como são criadas as propriedades e aí a classe, as propriedades, né? E aí no próximo vídeo eu já vou chegar com as classes todas criadas. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu!